Há muitos significados associados à palavra compaixão. Já no início de nosso caminhar interior, descobrimos a necessidade de ser compassivos. Mas, nesse início, não temos muita clareza do que isso significa. Para muitos, ser compassivo se limita a ser sensível ao sofrimento dos demais. Nessa acepção, a compaixão seria o sentimento de tristeza ou de pena que emerge ao se contemplar a dor alheia. Com facilidade, podemos exemplificar isso quando vemos a tristeza que um animal sofrendo nos provoca, ou alguma criança que esteja numa situação difícil. Ou de qualquer irmão que encontramos mergulhado na desolação. No entanto, a compaixão é mais que um sentimento de tristeza ou de pena pelo sofrimento alheio. Seguramente, alguns de vocês escutaram, por outro lado, que a compaixão é o esforço que fazemos para compreender os outros a partir de sua própria perspectiva. Nesse sentido, a compaixão seria compreender com amor os demais. E para isso, há um exercício muito simples, uma ferramenta que muitos devem conhecer e que, em certos casos, nos ajuda muito. Nesse exercício, tentamos nos colocar no lugar do outro e perceber o mundo a partir da sua perspectiva. Tentamos ver através de seus olhos, do sentir do seu coração, considerando suas dores, sofrimentos e dificuldades. Fazemos um esforço consciente para acolher e aceitar o outro tal qual ele é. Existem outras interpretações do significado da compaixão. Em alguns textos sagrados, encontramos que a compaixão seria o desejo virtuoso de mitigar a dor e as dificuldades dos outros, realizando por ele qualquer esforço necessário. Ou que ser compassivo é ser afetuoso, terno de coração e agir bondosamente. Para algumas tradições, ser compassivo é viver em paz com todos, sem violência e nem agressividade. Mas, enquanto esses podem ser aspectos da compaixão,
Parece que nela podemos encontrar um universo mais vasto. Muitos estudantes do budismo entendem a compaixão como um estado interior que nos dá a capacidade de experimentar uma profunda empatia com cada criatura. A empatia se refere a poder identificarmos-nos com alguém, ou seja, tornarmos-nos um com o outro, e então compartilhar seus sentimentos. Essa concepção da compaixão nos dá uma chave muito importante, na qual aprofundaremos a possibilidade de viver a unidade. O Buda trouxe à humanidade a essência da compaixão. Recordemos sua vida previamente para poder encontrar nele um refúgio para nosso entendimento e seu auxílio interior. Na doutrina de Buda, a compaixão não era uma parte da prática que ele ensinava à humanidade, mas ele próprio manifestou que a compaixão era a essência mesma da prática. Mais além do budismo, a compaixão é uma virtude central da grande maioria dos caminhos espirituais e religiões. Em muitas escrituras sagradas se anuncia que o coração da vida divina é compaixão infinita e que, portanto, o homem espiritual deve ser compassivo. A compaixão é mais que um sentimento, é mais que uma capacidade, é mais que um conceito. A compaixão poderia ser compreendida como um estado espiritual que nasce no ser quando se deram certos passos no caminho do amor. A experiência do amor sempre nos levará, cedo ou tarde, a viver a compaixão. A essência da compaixão é a unidade. A compaixão surge da experiência consciente da unidade. O ser humano tem a possibilidade de viver de forma consciente a unidade. E embora pareça algo difícil ou inalcançável, em realidade não é. É algo mais simples do que pensamos, pois ela habita dentro de nós, é parte da nossa natureza. Está em nosso interior e sempre esteve ali. Só devemos reencontrá-la. A compaixão é um estado em que todos os seres são vistos como parte de seu próprio ser, e o sofrimento de cada um deles é sentido como o próprio sofrimento. A compaixão se estende a todos, incluindo os que não conhecemos e mesmo aqueles que podem ser considerados nossos inimigos. Assim, no estado de compaixão deixam de existir outros, porque tudo se percebe a partir da unidade. Já não há dois ou três, mas apenas um. Se refletirmos sobre essa ideia, veremos que para alcançar esse estado de unidade,
devemos transcender tudo aquilo que nos faz perceber-nos separados. Aspirar a viver a sublime compaixão é almejar vencer a ilusão interior que temos abraçado e alimentado ao longo de nossa vida e descobrir a realidade do nosso verdadeiro ser. Muitos já percebem a grande ilusão na qual vive o mundo. Em geral, nossa consciência está totalmente identificada com as coisas superficiais. Tomar uma decisão pode permitir-nos reconhecer essa ilusão. Pode permitir-nos dar-nos conta do nosso falso eu e da forte rejeição ou apego que vivemos o tempo todo pelas coisas que a vida nos apresenta. Buda enseñó a sus discípulos a trillar el sendero de la compasión por medio del noble camino óctuple y del cual nos gustaría destacar dos significativas llaves para estos tiempos. La primera es darnos cuenta. Incluso podríamos usar otra expresión que es despertar. El poder despertar a este momento, a este instante, al eterno presente. El poder estar plenamente presente nos ayudará a tener conciencia del contenido de nuestra mente y de nuestros sentimientos, y permitirá que no nos identifiquemos con él y reconocer el continente, nuestra conciencia y nuestro ser, aquel que ampara, que sostiene, que contiene los pensamientos y sentimientos. La segunda llave que nos gustaría destacar del camino óctuple es aprender a aceptar. El poder aceptar significa abrir el corazón y mantenerlo abierto a cualquier circunstancia que nos traiga la vida, sea esta agradable o desagradable, placentera o llena de angustias. Esta decisión de aceptar la vida como es nos permite no agregar otra capa de sufrimiento que podría surgir por nuestro rechazo, por nuestra resistencia, por nuestro disgusto a cómo son las cosas. El estar presente y en apertura interior para aceptar la vida como es, nos permite descubrir un silencio y una paz que están dentro nuestro. Este silencio interior es ampliamente revelador y nos lleva a descubrir la unidad, disolviendo la ilusión de la separatividad creada por nuestra mente, por nuestras ideas, por nuestras críticas y juicios. La compasión es la puerta de la sabiduría, que a su vez es la heroica libertadora de la ilusión. La sublime compasión es el suelo donde germina la misericordia divina, es fin de la contienda y principio de la paz. La compasión es cimiento de hermandad, destierro de la soledad, puente de esperanza, vislumbre de plenitud espiritual. Es solo por medio de la compasión que podemos ser de verdadera ayuda para nuestros hermanos, pues ella nos abre la puerta para sentir el dolor ajeno y desde ese estado de unidad nos permite verter desde el silencio de nuestro mundo interior, desde dentro de nosotros mismos, un poderoso afluente de amor, de equilibrio, de esperanza.
Aquí la importancia de la práctica espiritual, pues si ingresamos en un escenario en donde reina el sufrimiento, la compasión nos hará sentirlo dentro nuestro. Ese escenario seguramente no necesita que lo alimentemos con más pesares. Todo lo contrario, necesitará de cura, de consuelo, de restauración. Es por eso que debemos aprender a ser portales y embajadores de estas energías, para que, en estos momentos, podamos abrir las puertas de la misericordia y renovar en Cristo toda la creación. Por isso, irmãos, quando contemplamos a obra de Buda ou a obra de Cristo, devemos tentar fazê-lo de uma perspectiva mais ampla, pois não podemos pretender que Deus olhe e planeje sua criação a partir de nossa limitada mentalidade. Para alcançar um pequeno vislumbre de entendimento, devemos nos elevar e transcender as formas, para descobrir a essência de todas as coisas. Señor, dame ojos misericordiosos para que mi mirada pueda ver la necesidad en cada lugar. Señor, dame una boca silenciosa para que solo pronuncie palabras de amor y de luz. Señor, dame un camino humilde para que mis pies caminen por el sendero de la simplicidad. Señor, dame oídos cristalinos para que solo oiga tus palabras en todo lugar. Señor, dame un corazón puro para que guarde la esperanza y en tu divina misericordia alcance la redención. Señor, dame manos prodigiosas para que solo done y sirva a los que te necesitan. Amén.